Bem, o nosso tema é pandemia, tecnologia e os desafios concernentes ao mercado de trabalho, né? Obviamente, eu estarei, num primeiro momento, norteando a direção da nossa live, carregando aí a predominância do tema psicológico, do mundo psicológico, das questões referentes à nossa alma, todavia conjugado com esse tema e as suas respectivas implicações na nossa vida, né? Portanto, quando falamos de pandemia, nós estamos falando de um cenário absolutamente inusitado, que inclusive visita de uma maneira única, né, totalmente nova, a vida de todos nós, produzindo por vezes muito mais pontos de interrogação do que quaisquer definições ou conclusões que a gente possa ter sequer acerca da semana que vem. O que dirá então do mês que vem, né? Isso, inclusive, trouxe não só um quadro de instabilidade no mercado, onde muita gente acabou ficando desempregada, como por outro lado também há aqueles que permaneceram no seu ramo, foram tremendamente desafiados com um panorama que exige forte adaptabilidade à utilização ou melhor dizendo, a reformulação de rotinas e a utilização, né, de meios e formas que outrora passariam longe, né, vamos dizer assim, do interesse e da disposição das pessoas de se lançarem sobre esse tipo de questão. Hoje mesmo eu estava conversando, né, com uma professora que já está no ramo há 40 anos, já está chegando próximo, né, do seu período de aposentadoria, e nela, e o grande desafio dela, inclusive a tônica da nossa conversa pautou na direção do eu estou cansada, eu estou passando por uma exaustão, porque o modo de se desdobrar o trabalho dela recebeu ali a introdução de uma série de ferramentas e de adereços de natureza tecnológicas que, no panorama pré-pandemia, eram absolutamente dispensáveis, não estavam nem de perto no panorama de trabalho dessas pessoas. Mas com o ensino se estabelecendo à distância, ao mesmo tempo que esses negócios não podendo parar, né, e tendo que dar continuidade, então todos os professores, sejam os que entraram agora e que por razões óbvias acabam se adaptando com mais facilidade, até aqueles que já estavam no caminho há mais tempo, porém se viram nesse grande desafio de terem que reformular a sua maneira geral de trabalho, a sua rotina, as suas metodologias, acrescentando ferramentas tecnológicas e que, por conseguinte, forçam a toda uma adaptação do tipo: agora eu tenho que fazer uma aula diante de uma câmera, fazendo caber um conteúdo XYZ dentro de um tempo de 15 minutos. A princípio, falando assim, para você que ouve aí desse lado, pode parecer uma coisa absolutamente simples. Te desafio, inclusive, a fazer isso. Pegar uns 3 ou 4 assuntos, abordá-los de maneira clara, inteligível e passando por detalhes, né, que emprestem clareza e efetividade àquilo que você busca explicar,
e delimitar isso num prazo específico, né, é muito difícil. Eu, particularmente, por interesse particular, né, que vinha tentando gravar vídeos e não tinha ninguém para editar, eu precisava, numa carreira, precisava não, e às vezes ainda preciso, numa carreira só, gravar um determinado tema, sem pestanejar, sem poder espirrar, sem poder ter uma interferência externa, porque como não dá para editar, então tem que tudo caber ali naquele período, não pode ser muito mais extenso do que aquilo, senão ninguém assiste, e você tem que tentar fazer caber naquilo dali. Então tudo isso daí remete, né, isso no meu caso particular, que a gente vai forçando agora para pessoas que nem sequer teriam o objetivo de se utilizarem dessa ferramenta ou de se valerem delas para qualquer outra finalidade, mas agora nesse período pós-pandemia se viram voltadas a ter que delas se valer, reformulando aí a rotina do seu dia a dia, numa série de nuances que aqui entra a relação entre mães e filhos pequenos, entre a interação intrafamiliar, os aspectos de convivência, a conciliação da nossa intimidade com o ambiente laborativo, que antes era bem dividido pela questão da distância, sendo bem demarcados em relação àquilo que era a minha casa, o meu lugar de descanso, agora ficou embolado com o ambiente de trabalho, que por conseguinte era outro local bem demarcado, distanciado, mas que esses dois ambientes agora se fundiram numa única coisa, e isso vai criando uma série de embaraços. Eu canso de ver vídeos aqui que vão sendo compartilhados, isso é que é o pior, né? Há 3x4 aqui nas redes sociais de pessoas que passam distraidamente peladas na frente da câmera, de pessoas que estão em home office, em reunião, né, em questões do seu trabalho, e aí começam a se deparar com situações dessa natureza, porque de uma certa forma todos vão sendo empurrados para uma nova rotina. Meu filho, ontem, estamos hoje terça-feira, foi domingo, meu filho participou, creio que, do seu segundo ou terceiro aniversário nesse período de pandemia, comemorando com os amiguinhos pelo Zoom. Né? Ele estava lá pelo Zoom, sentado na cadeirinha, né? E todos os amiguinhos dele na telinha e todos cantando parabéns. Diga-se de passagem que até o aniversário do meu filho também foi pelo Zoom. Chamaram-se todos os coleguinhas, todos chegaram lá e todo mundo cantando parabéns. Ora, no local em que o computador estava estacionado, eu que estava mais à vontade, porque não precisava participar, afinal de contas a festa era do meu filho, para o meu filho, a minha esposa estava já ali assessorando, eu particularmente tive que passar agachado no chão para que a câmera não pudesse me capturar, porque eu estava à vontade dentro de casa. Então, a gente vai tendo esses aspectos, né, do tipo, poxa, por que eu não pensei de ter pego o computador e ter colocado naquele canto da casa? Mas tudo isso reflete o fator adaptação, de querendo ou não, estamos aí chegando a um período aí de quase 5, 6 meses dentro desse panorama, o que, de acordo com o período pré-pandemia, estávamos todos já moldados e adaptados a um panorama muito diferente do que o que a gente está vivendo agora. Portanto, meus amigos, prezando por esse primeiro aspecto, o fato é que, impulsionados pela pandemia, nós demos um passo consistente na direção de uma introdução
mais consistente, né, mais presente, mais envolvente da tecnologia no modo como nós satisfazemos a realização do nosso trabalho, no modo como nós satisfazemos os nossos objetivos de estudo, no modo como nós satisfazemos as nossas interações interpessoais, no modo como nós satisfazemos as nossas necessidades e anseios para distração e entretenimento. Ou seja, de uma certa forma, enclausurados no nosso próprio contexto, tendo a nossa liberdade coletiva cerceada em favor do bem comum, e isso muito bem recomendado até por tudo aquilo que foi comprovado em relação à melhor maneira de se lidar com essa pandemia, todos então enclausurados passaram a se entregar de maneira mais aberta à mediação do uso da tecnologia como ferramenta para viabilizar a continuidade da vida. Seja no quesito profissional, seja no quesito acadêmico e de estudo, seja no quesito pessoal também em relação aos nossos relacionamentos. E é essa invasão, né, da tecnologia na nossa vida pessoal que eu gostaria de chamar a atenção para uma frase, né, que eu achei muito interessante do filósofo e historiador Yuval Noah Harari, num livro que eu recomendo, inclusive como uma bibliografia possível para essa nossa live de hoje, o seu livro chamado Homo Deus, né? Que é justamente uma leitura que ele faz da influência e das implicações da intensificação da tecnologia na nossa vida. Ele diz que a modernidade, juntamente com a tecnologia, ela estabeleceu um contrato. Ela estabeleceu um contrato para a presente humanidade. E esse contrato é: olha, eu, modernidade / tecnologia, terei a oferecer a vocês uma vida inimaginavelmente confortável, organizada e efetiva. Por conseguinte, terei a oferecer para vocês poder. Poder. Tecnologia hoje é poder e será cada vez mais. Porém, em troca, o que eu estarei buscando nesse contrato com a humanidade será o sacrifício, a morte do significado. Do significado. Sim, estamos envolvidos numa sociedade cuja cultura, agora eu estou falando de aspectos que estão para além das realidades tangíveis e objetivas que eu aqui estava citando, da nossa mudança de rotina, da interferência nos nossos relacionamentos interpessoais, estudos e profissão. Agora eu estou falando de cultura, que é aquilo que influencia a nossa visão de mundo, a nossa maneira de ler e interpretar as coisas. Sim, a nossa cultura está cada vez mais tecnificada. E isso vai exigindo da gente um distanciamento cada vez maior das prerrogativas da nossa própria humanidade. Sim, está se formando uma nova moral. Moral? O que é a moral senão um acordo entre a maioria? Aquilo que as pessoas por consenso concordam e passa a se estabelecer como uma diretriz de tradição que vai norteando a escolha e a predileção das pessoas, perfazendo aquilo que vai sendo configurado como o conceito de sucesso, como o conceito de força, como o conceito de
poder. E tudo isso, então, contagiando e permeando a nossa visão de mundo, vai modificando, alterando e conduzindo o nosso comportamento numa determinada direção, onde nós vamos sutilmente perdendo os nossos valores e determinados significados, todavia, ainda assim, com a sensação de que estamos fazendo a coisa certa. E aí isso nos leva para o próximo passo, que é o que eu também gostaria de trazer aqui para refletir, que é a relativização da ideia que a gente faz de livre-arbítrio. Porque nessa influência da tecnologia na interação com o fenômeno humano, é preciso que a gente tenha consciência de que hoje a biotecnologia e a neurociência trabalhada de forma casada com a tecnologia tem desdobrado meios e técnicas cada vez mais aprimoradas e em interação direta com o nosso funcionamento neurofisiológico, onde aquilo que você pensa ser a sua escolha, na verdade, será tão somente um subproduto do meio. De uma certa forma, você vai poder dizer, não, mas Felipe, eu ainda continuo escolhendo. Eu quero isso daqui. E estou fazendo isso de maneira espontânea, de maneira aberta. Ok. Se você for pensar de que livre-arbítrio seja sinônimo de você escolher aquilo que você sente, então beleza, você tem livre-arbítrio. Mas agora, se a gente for trazer em xeque a reflexão disso, sob o entendimento de que o que você sente já não é o que você escolhe, todavia é aquilo que é formado em você como subproduto da influência do meio sobre você, então a nossa ideia de livre-arbítrio já fica relativa. E a minha intenção é gerar a reflexão para que a gente desenvolva uma relação conscienciosa com a tecnologia, de modo que a mesma não submeta a gente a esse contrato que a modernidade, conforme as palavras de Yuval Harari, de que a gente não sucumba a esse contrato, de que para adquirirmos as prerrogativas do que na cultura está sendo considerado sucesso, poder e felicidade, não seja justamente aquilo que vai subtrair da nossa essência a nossa própria humanidade.